Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula da nossa série dos dons de ministério, Ministério Quíntuplo, os dons dados por Jesus. E eu vou explicar hoje sobre o pastor, isso mesmo, o ministério pastoral. Muitas pessoas pensam, não é tanta gente quanto a gente vê se propagar sobre ensinos dos outros dons. Mas muitas pessoas pensam que qualquer um é pastor. Todos podem ser pastores. Não, porque Deus, Jesus, o Espírito Santo distribui dons conforme lhe for útil. Isso está em 1 Coríntios capítulo 12. Nós fazemos parte do corpo de Cristo e o Espírito Santo dá dons conforme cada um será útil. Então nem todos farão todas as coisas, porque Paulo fala que cada membro do corpo de Cristo terá sua função e várias funções são diferentes umas das outras. Então eu tenho uma função diferente de você, assim como eu posso ter a mesma função que você, dependendo de quem está vendo esse vídeo. Então, mas não é uma regra, todo mundo tem a mesma função. A gente pode operar em uma pequena medida, a gente ainda vai fazer uma aula sobre o metron, que é a medida do dom de Cristo. Você vai ver isso depois de terminar as aulas de explanando um pouquinho de cada dom, lembrando cada dom do Ministério Quíntuplo, lembrando que eu não posso fazer aulas longas de horas e horas e horas, tá? Porque esse assunto exige. Tanto é que eu escrevi, eu estou até pegando o esboço aqui do meu livro, 365 páginas, livros incendiados, onde eu tenho um capítulo inteiro falando só sobre dons de ministério, outro só estou falando sobre dons do Espírito Santo, que é diferente, tá? Você precisa entender isso, mas vá olhando as aulas, depois você vai olhar as outras playlists dos dons do Espírito Santo que eu já gravei, tenho aulas lá, beleza? Então tá. Pastor no grego, a palavra, lembrando que o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, grego antigo. Pastor significa poimen, que deriva da palavra arquipoimen. Arquipoimen é chefe de pastores e pastor é poimen, tá? Significa aquele que cuida de rebanho. Resumindo, o pastor é aquela pessoa que tem uma especialidade em cuidar de vidas. Ele tem a capacidade para prover alimento espiritual adequado para o seu rebanho. Tem a diferença de um discipulador e um pastor. Qual a diferença? A diferença é que um pastor ele consegue nutrir muito mais e dar crescimento muito mais, ser um canal, né, para crescimento da ovelha muito maior do que um discipulador que não tem um dom de ofício de pastor. O discipulador ele pode cuidar de um casal, discipular, ensinar, fundamentar, edificar. Ele pode cuidar de 2, de 3, mas um pastor de ofício ele consegue cuidar muito bem, se virando nos 30 para cuidar de 10 ou mais. Tem pastores bons, pastores, excelentes pastores, que conseguem cuidar de 40 pessoas. Isso é quase fora do comum, quase impossível, mas ele tem uma graça, uma unção para fazer isso. Aí você vai dizer assim, mas eu conheço pastores que cuidam de 200, tem rebanho de 500. Não. Você conhece um bispo que lidera essas pessoas, mas um pastor não. Sabe o que um pastor faz, pastor bíblico? Ele visita todos. Ele tira um tempo, pelo menos no mês ou quinzenalmente, com todos, particular na casa. Ele senta, fica horas tratando o casamento, ensinando criação de filhos, ensinando fundamentação, 8 verdades de Jesus, edificação. O evangelho, ele explica, ele tem paciência, ele não fica adiando muita conversa, se ele tem tempo, ele se vira, ele atende telefone de madrugada, ele visita, ele dá atenção, ele gasta tempo conversando, às vezes por telefone, por mensagem, pessoalmente. Ele ensina várias vezes a mesma coisa até a pessoa aprender. Ele resgata a pessoa, ele rouba da boca do lobo, ele arrebata da boca do lobo que quer roubar. Então ele tem um amor, não existe dom de ministério com mais amor por vidas, por mais amor a cuidar de vidas, a ganhar é o evangelista e a cuidar é o pastor. Então o pastor ele provê alimento espiritual de uma forma que os outros dons ministeriais não fazem, da exata forma que ele faz, na mesma medida. E ele tem um amor, uma unção, uma graça que só Deus dá para cuidar das pessoas que Deus dá. Que Deus levante muito mais pastores, né? Porque o bom é que uma congregação tenha vários pastores.
Não pode ter um com um pastor para 60 pessoas ou 100 pessoas. O cara não consegue visitar todos. Ah, mas o pastor tem que visitar. Se ele não visita, ele não é pastor, ele é um bispo. Eu vou explicar isso, tá? No meu livro tem isso. Vai adquirir meu livro, vai lá no Instagram, manda um direct, compra meu livro, você vai entender, tá? O bispo, ele lidera uma congregação, ele pode pregar e tudo, ele pode discipular, ele pode ser um pastor também, como pode não ser, não é uma regra. E ele é um cara que lidera. É diferente do cara que cuida no pessoal. O pastor tem cheiro de ovelha. Pastor é o rei de tomar café na casa de ovelha. Tem cheiro de ovelha. Não existe pastor que fica... marca o gabinete comigo. Não, não, não. Pastor vai na casa, sabe endereço, conhece a vida, vê até o jeito que os filhos olham para os pais para saber se precisa tratar alguma coisa na criação deles. Isso é discipulado, é autoridade. As pessoas devem obediência aos seus pastores, pais espirituais, as coberturas, né? E Hebreus 13, 17 fala isso: obedecer a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, porque o faz com alegria, não gemendo, porque isso não será útil. Eles vão ser cobrados. Então está dizendo que eles velam pela alma, ou seja, eles têm um cuidado próximo, eles estão perto. Não é um pastor só de púlpito, ele só é pastor quando está pregando no culto no domingo. Não, ele é um pastor dentro da casa das ovelhas, até as ovelhas vão na casa dele, dependendo de como eles resolverem. E o discipulado acontece, o crescimento acontece, é bênção demais. Isso é pastoreio